Estimados irmãos e irmãs em Cristo, os que estão aqui presentes na Igreja Matriz de Santana, você que celebra conosco de seu lar pelo nosso canal de transmissão. Que a paz de Jesus, o bom pastor, e o seu cuidado, cheio de amor, habite o coração de cada um de vocês. Celebramos o quarto domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor, e é também o domingo em que a igreja se reúne enquanto comunidade de fé para rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Este é o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Já há 58 anos a igreja, a todo o quarto domingo da Páscoa, reza pelas vocações. Por isso que nós oferecemos esta Eucaristia por todos aqueles e aquelas chamados a servirem o Senhor mais de perto. Jesus é a pedra sobre a qual está construída a sua igreja. É pelo poder do seu nome e é movida e cheia do Espírito Santo que a igreja é chamada a agir. A igreja age pelo poder de Cristo e movida pelo Espírito Santo. Enquanto ouvíamos hoje a leitura dos Atos dos Apóstolos, em que São Lucas nos permite conhecer Jesus como a pedra angular que outrora foi renegada pelos construtores, agora se torna a pedra principal sobre a qual é construída a igreja, nos volta ao coração o Evangelho de São Mateus, quando o próprio Jesus faz aquela comparação entre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A que está sobre a rocha é forte e resiste às tempestades. A que está sobre a areia facilmente se destrói. Está lá em Mateus capítulo 7. Ao olharmos para a igreja da qual nós somos membros, fazemos parte, nós podemos cantar como o salmista, há pouco, conosco cantava: em Cristo, pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele faz a nossos olhos. A igreja, realizando as suas ações no nome de Cristo, realiza maravilhas. Muitas são as maravilhas realizadas pelo Senhor aos nossos olhos. Cada Eucaristia é uma maravilha que o Senhor realiza. Cada sacramento realizado, cada palavra de Deus proclamada, cada ajuda, cada amor doado, cada gesto humano refletindo o gesto do bom pastor, é uma maravilha que a igreja realiza em nossa vida e no mundo. Sempre, por outro lado, quando um operário da igreja, seja ele um pastor, um ministro ordenado ou um ministro leigo, sempre que um operário da igreja, um servo, quer realizar algo em seu nome ou por si mesmo, por vantagem, por vanglória, por poder, por ganância, por status, ele constrói a sua obra sobre a areia e a casa cai sobre ele e sobre os seus. Começando da comunidade de fé, sempre quando um operário do Senhor decide construir algo sobre si mesmo, ou para tirar vantagem, para se aproveitar dos demais, ele está construindo um edifício sobre a areia, que com o passar do tempo cai sobre ele e causa muito sofrimento, não só a ele, mas àqueles que estão próximos dele, né? Começa na comunidade de fé e se estende. Na nossa pequena igreja doméstica é a mesma coisa. Sempre que uma família quer começar a se construir sobre interesses próprios, em nome da ganância, em nome do status, em nome do prazer simplesmente,
em nome do tirar proveito um do outro, ou daqueles que fazem parte do seu convívio, aquela família se torna um edifício frágil, muito frágil. E as tempestades do mundo dão conta de derrubá-la. É uma casa construída sobre a areia. Agora, quando tudo aquilo que nós começamos é começado no nome de Jesus, sobre o nome de Jesus, tenhamos certeza, irmãos e irmãs, que aquele edifício, bata contra ele o vento que bater, será um edifício forte, porque é o Senhor que está à frente, é o Senhor que conduz, né? E nada pode contra o nome de Jesus, nada pode contra o Espírito Santo. É grande maravilha quando nós aprendemos a construir a nossa vida, começando de nós indivíduos, nossa família, nossa comunidade de fé, sobre o nome de Jesus. A igreja é de Cristo, é pastoreada por Ele, e nós somos o grande rebanho conduzido pelo Senhor. Nós somos um rebanho conduzido por Jesus, o bom pastor. Um rebanho que vive uma fé, que vive a sua fé. Uma religião iniciada pelo próprio Senhor. O Senhor, o bom pastor, que reúne em torno de si a humanidade, que é o rebanho por Ele cuidada. Muitas vezes, quando nós vamos olhar para a nossa fé cristã, católica, nós vemos a fé como um conjunto de normas morais ao qual nós devemos nos adequar. Nós entendemos a religião como aquela que dita simplesmente o que pode e o que não pode ser feito. E assim nós entendemos a nossa fé. E hoje, Jesus, o bom pastor, vem nos ensinar a termos um olhar radicalmente diferente para a nossa fé cristã. Que antes de vê-la como um conjunto de condutas morais a serem seguidas, às quais nós devemos simplesmente nos adequar, esta é uma visão muito rasa da fé cristã. Muito rasa. É uma fé que não se enraiza no coração. É uma fé que não produz vida. É uma fé que não dá frutos em nós. Esse tipo de visão para com a nossa fé é uma visão muito pobre, muito mesquinha, muito moralista. Jesus nos ensina, irmãos e irmãs, a liturgia do bom pastor nos mostra a verdade da nossa religião cristã católica. A nossa fé cristã é um dom de Deus para nós. A nossa religião, a nossa fé, antes de sermos nós procurando Deus, antes de sermos nós nos adequando a Deus, a nossa fé é Deus nos procurando. A nossa fé é o Senhor bom pastor vindo ao nosso encontro, vindo em nossa direção, indo atrás de nós. Por isso a fé é dom, a fé é cuidado de Deus. Antes de ser o que eu devo ou não devo obedecer, isso é bem depois nós entendemos a raiz da importância de caminharmos nos caminhos de Deus. Mas antes disso, isso tem a sua importância fundamental também, não podemos negligenciar. Mas antes de ser isto, é Deus cuidando de nós. A fé é cuidado de Deus, vindo atrás de nós. É o que São João nos diz na segunda leitura. O grande presente que o Pai nos deu, a fé, é presente. É na fé que nós somos chamados filhos e filhas de Deus. Por meio do batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. O nosso Pai é o Pai do céu, o Criador do mundo.
e Ele nos dá a graça, por meio da fé, de nos tornarmos seus filhos e nos beneficiarmos, nos maravilharmos, sermos cuidados pelo seu cuidado de pai e pastor. Nunca nos esqueçamos, Ele está em busca da humanidade ferida e perdida pelos desertos, pelos penhascos, pelos espinheiros da vida. A fé é o pastor indo atrás da ovelha perdida. E nós somos a ovelha perdida, a humanidade ferida. Talvez hoje seria muito importante e sensato nos perguntarmos: qual é o espinheiro no qual eu estou preso? Qual é o penhasco no qual eu caí? E do qual o Senhor me deseja resgatar, me deseja salvar, me deseja curar, me deseja cuidar. É isso que Ele deseja, é essa a nossa fé. Sermos cuidados e amados, antes de toda e qualquer coisa. Jesus é o bom pastor, que vai à sua procura, não descansa enquanto não te encontra. E se nós olharmos para dentro, nós vamos descobrir as prisões que nós guardamos dentro do nosso coração, os espinhos que nós temos que lidar na nossa vida, as escuridões que nos assustam, todos nós temos, né? E por isso precisamos tanto de sermos resgatados pelo bom pastor. Ele é aquele que dá a vida. E na Eucaristia, nós vemos esse gesto de Jesus se repetir todo santo dia, Ele dando a vida. A Eucaristia, irmãos e irmãs, é quando nós aprendemos, é uma escola que nos ensina a sermos como o bom pastor. A Eucaristia é Jesus dando a vida e nos ensinando a dá-la também. A Eucaristia é Jesus como bom pastor, nos ensinando a sermos dons uns para os outros. Dentro de casa, na igreja, na sociedade, é o bom pastor nos ensinando a tornar a nossa vida um dom, desprendendo-se de si mesmo, e entendemos que nós somos feitos e criados para Deus e para os outros. Antes de sermos para nós mesmos, nós somos um dom para Deus e para o outro. É hora do marido perguntar: tem eu sido dom para minha esposa? A esposa, tem eu sido dom para o meu marido, dom de Deus? O filho, a filha, tem eu sido dom para os meus pais? Talvez meus pais idosos, que precisam de mim, tem eu sido um dom de cuidado do bom pastor para eles? Na nossa comunidade de fé, no nosso serviço, tem eu sido dom? Se não, está aqui Jesus de novo como bom pastor para nos ensinarmos a ser dom. Ele nos ensina a educar nossa liberdade para dar a vida. Dar a vida. Jesus não deseja ver ninguém prisioneiro de nada. Ele nos deseja livres. Fomos criados para a liberdade. E Ele deseja educá-la para se tornar um dom. Quando nós educamos a nossa liberdade em Cristo, ela se torna um dom. E não tem nada mais bonito do que uma pessoa livre, do que uma pessoa inteira, do que uma pessoa feliz, completa, repleta de Deus. Ela de fato exala sentido de vida, exala fé, exala alegria, exala encanto, exala amor. E aí nós, não poucas vezes caímos na ilusão de quando nós vivemos a nossa liberdade para nós mesmos, nós estamos sendo livres. Nós estamos nos escravizando e não sabemos.
E aí depois nós nos perguntamos, por que está oco aqui dentro? Por que a minha casa parece que não me sinto num lar? Jesus nos diz, eu as conheço e elas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ele é bom pastor porque dá a vida, Ele é bom pastor porque nos conhece. Intimamente Jesus nos conhece, e Ele é um pastor que fala conosco, ressoa a sua voz em nosso coração. Irmãos e irmãs, nós somos de uma cultura de criadores de gado, e talvez por isso nós não entendemos quando Jesus diz ser o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Se nós olharmos o jeito de cuidar do gado, usa-se um ferrão, não é assim? Vai atrás do gado com um ferrão, empurrando o gado, obrigando-o, conduzindo à força para entrar no curral. Só que Jesus diz que não é criador de gado, Jesus diz que é o bom pastor, o qual é reconhecido pelas suas ovelhas pela voz. Não é com ferrão que Jesus nos conduz, é com um cajado e com uma voz. Por isso, Ele não nos obriga ninguém a segui-lo, não impõe a ninguém o seu amor. Ele simplesmente fala na gratuidade e espera a nossa resposta na liberdade. A ovelha segue porque conhece. Quando nós conhecemos quem é Jesus, nós entendemos que aquele é o caminho da liberdade, que aquele é o caminho do amor, e que a voz dele basta para nós o seguirmos. É assim que Jesus nos conduz. E assim nós vamos concluindo e entendendo que só se pode conhecer o coração humano à luz de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Cristo, o bom pastor, mais nós vamos nos conhecendo a nós mesmos. Ouvindo a voz do pastor, se conhece a Deus e se conhece a si mesmo. Por que em dado momento da vida, principalmente quando nós nos distanciamos de Jesus, nós paramos e pensamos assim: eu não estou me conhecendo mais, eu não estou sendo o que eu gostaria de ser, não estou sendo o que eu esperava ser, na minha família, no meu trabalho, porque houve um afastamento de Jesus, e quando se afasta de Jesus, se afasta de si, porque nós fomos criados pela mão dele, e para nos conhecermos como pessoas, como seres humanos, intimamente nos conhecermos, nós precisamos de Jesus. Do contrário, nós vamos viver atrás de rótulos e preconceitos, atrás de rótulos e preconceitos. Rótulo é só casca, é vazio. É vazio, e é por isso que nós nos rotulamos, rotulamos os outros e vivemos de maneira tão vazia, tão fria, né? O Senhor não nos deseja frios, não nos deseja vazios, o Senhor nos deseja cheios de vida e vida plena, cheios de amor, cheios de liberdade. O Senhor nos deseja cuidados por Ele, e aqui é o lugar. A igreja é o lugar do pastoreio, é ela que pastoreia o rebanho. É Cristo pastoreando o rebanho e a igreja é sua ministra. Por que na igreja existe pastoral do batismo, pastoral de noivos, pastoral da comunicação, né? Pastoral disso, pastoral daquilo? Pastoral, né? Pastoral vem de pastor. É Jesus pastoreando, reunindo em torno de si os seus. Os seus.
é Ele cuidando, é Ele trazendo para si, é um jeito da igreja, e Cristo está perto dos seus, né? Por isso a igreja age de modo pastoral, é Jesus nos reunindo em torno dele. Jamais nos esqueçamos disso, é só em torno de Cristo que existe a igreja. É só em torno de Cristo que pode existir uma pastoral autêntica, que conduz para Jesus. Quando nós tiramos os olhos dele, da verdade e da fé, que é Deus vindo até nós, as outras coisas se sobrepõem. Os interesses se sobrepõem, o status sobrepõe, e podemos alistar uma grande fila, né, de consequências quando tiramos os olhos de Jesus e do que é a nossa fé. Portanto, que o Senhor hoje nos dê essa graça de nos compreendermos, cuidados por Ele, né? Sempre quando Ele nos chama a algo, nos desafia a algum serviço, nos propõe algo novo, né? Como eu posso servir melhor na igreja, nas pastorais? Como o Senhor me chama a dar meus dons, tornar a minha vida um dom? É Ele querendo cuidar de você. É Ele revelando o amor dEle por você, querendo ter você mais perto dEle, né? Querendo te libertar, te salvar e te amar. Que o Senhor nos ajude a sermos um rebanho dócil à voz do pastor e a respondermos a Ele com liberdade e amor. Por um instante façamos a nossa oração de resposta a Jesus, bom pastor. Talvez o início da oração pode ser assim: Jesus, bom pastor, o que a sua voz hoje quer me dizer? O que eu preciso ouvir? Fechemos os nossos olhos, inclinemos a nossa cabeça e façamos essa pergunta que não ficará sem resposta.